Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Pink Crochê. E no vídeo de hoje eu vou atender ao pedido da nossa amiga aqui do canal, a Kate de Siqueira. Ela pediu para que eu fizesse uma roupinha em crochê para a boneca Polly. Então, eu decidi fazer este modelinho aqui. Aqui nós temos a roupinha original da Polly. É uma jardineira. Então, eu decidi fazer esse modelo em crochê. É um modelinho bem básico, bem simples, bem fácil de fazer, tá? A única observação que eu quero fazer com relação a essa roupa é assim, eu gosto e costumo sempre fazer as roupinhas das minhas bonecas assim, ó, sempre bem justinha. Mas, se eu fizesse da Polly desta forma, o que ia acontecer? Eu não ia ter movimento. A Polly já é uma boneca, assim, que ela com a roupinha original, ela já não fica com as perninhas assim sentada. Mas eu quis aproveitar, já que o crochê é uma coisa diferente, uma roupinha diferente para essa boneca, eu quis colocar este diferencial também, facilitar o movimento aqui para a boneca. Aqui na roupinha original, a gente observa que a gente não consegue, olha, que ela permaneça com a perna assim. Se eu tirar a mão, ó, volta, né? Então, eu quis fazer esse diferencial, olha. Eu aqui faço assim com a perna e a perna fica e a roupinha fica dobradinha, ok? Bom, essa boneca, ela é uma boneca muito pequena mesmo. E para trabalhar com essa boneca, a gente tem que usar um material diferenciado, tá? A gente tem que usar uma agulha bem fina e uma linha também bem fina. No meu caso aqui, eu nem tenho material para trabalhar com essa boneca, mas eu estou improvisando aqui com a linha Camila Tex 125. Essa é a menor Tex que eu tenho aqui. Agulha, eu estou usando agulha de número 1,25 milímetros. Vamos precisar de uma tesoura e também, para a costura da peça, uma agulha. Eu utilizo sempre agulha para fazer ponto cruz, porque eu acho mais confortável esse tipo de agulha, ok? Bom, então, nós vamos começar aqui colocando a nossa linha na agulha. Vamos prender aqui e vamos fazer 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Começo a primeira carreira contando 1, 2, 3, venho na quarta correntinha e faço um ponto alto. Na contagem geral dos pontos eu já tenho 2 pontos altos. Nessa carreira vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base. Então, vamos seguir aqui contando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 pontos altos nesta nossa primeira carreira. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Eu dou início à minha segunda carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, e nesta carreira eu sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base. Aqui nós já fizemos 4, vamos seguir contando. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aqui chegando no final, puxa assim, ó, porque o último ponto, ele geralmente fica escondido. Então, aqui no último ponto, 18. Terminando a segunda carreira com 18 pontos altos. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha terceira carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Nesta terceira carreira, nós vamos seguir também colocando um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui, olha, eu já fiz 4 pontos altos, vamos seguir contando. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos altos, terminando aqui a minha terceira carreira. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho, vamos dar início à nossa quarta carreira. Vamos contar e pular 9 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo, fechando aqui a minha carreira para que eu possa agora começar a trabalhar com carreiras circulares. Dou início à minha quinta carreira fazendo 2 correntinhas, volto neste mesmo ponto de base e faço um aumento
faço mais um ponto baixo, fazendo aqui um aumento, tá? Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, segundo ponto baixo. Próximo ponto de base, terceiro ponto baixo. Próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento em ponto baixo. Agora eu sigo colocando um ponto baixo até o final da carreira. Então, aqui, olha, vamos contar. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, venho aqui, encerro com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto a minha linha. Vou cortar um pedacinho grande para que eu possa fazer a costura depois aqui no lado de trás. Agora, nós vamos prender a nossa linha desse outro lado aqui no primeiro ponto de base. Agora que eu já prendi a minha linha neste primeiro ponto de base, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu venho aqui, coloco a minha agulha aqui nesse primeiro ponto, venho aqui no nono ponto de base, vamos prender aqui, passando a nossa linha, e vamos fazer duas correntinhas, volto neste mesmo ponto de base, e faço aqui um ponto baixo. Só que eu tenho que separar desta forma, para que eu não pegue o ponto lá de trás. Então, é só esse ponto aqui, ó, o primeiro ponto, tá? Então, duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo ponto de base, nós temos um aumento neste primeiro ponto. Vamos seguir aqui fazendo no próximo ponto de base, um ponto baixo, segundo ponto de base, aqui no segundo ponto de base, o segundo ponto baixo, e aqui no terceiro ponto baixo. Sendo que nesta carreira, nós temos um aumento em ponto baixo, 3 pontos baixos. Agora, eu faço um aumento em ponto baixo no próximo ponto de base. E sempre fazendo assim, olha, coloco o dedo aqui, ó, para separar, tá? Porque é tudo muito pequenininho. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente pega o ponto lá de trás, e não é para fazer isso, tá? Então, aqui, vamos colocar um aumento em ponto baixo. Próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. Vamos seguir aqui, colocando um ponto baixo para cada ponto até chegar ao final. Então, já fizemos o primeiro. Aqui o segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. Agora, vamos fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Então, olha, verifique se vocês fizeram certo, tá vendo, ó?
tá? Verifique isso aqui. Agora, vamos fechar aqui a carreira. Aqui, olha, com um ponto baixíssimo, pegando aqui nesse pontinho aqui da ponta. Vamos fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, aperta bem, corta a linha, faz mais um nozinho. Depois, vem com essa linha pelo lado do avesso, traz ela pra cá, aqui pra dentro. Vira aqui. Procura aqui dentro um pontinho qualquer. E aí, vocês vão esconder a linha. Eu gosto de fazer sempre mais um nozinho, passando aqui por dentro de um pontinho qualquer. Agora, então, a gente corta essa ponta, vira o trabalho para o lado direito, novamente. Então, agora, nós vamos fazer assim. Vamos trabalhar aqui na parte de cima da nossa peça, que é a parte da cintura, tá? Aqui é a parte da perninha. Digamos que você queira um shortinho para ela. Se for um shortinho, o shortinho já está pronto. Aí, olha, só que tem uma coisa, vai ficar muito alto para um short. Então, assim, se você quiser um short cintura alta, ok, tá? Se não for cintura alta, você faça aqui, aqui nós fizemos 3 carreiras de pontos altos, aí faz só 2 com pontos altos e já faz a divisão da perna, tá? Porque nesse tamanho aqui vai ficar tipo um bermudão, né? Ele fica assim, ó. É porque aqui a gente ainda não costurou, então tá meio confuso aqui. Tá parecendo até uma saia. Mas isso aqui seria um bermudão pra boneca, ó. Aí depois costura aqui, né? Então fica aqui uma opção de roupinha. Nós vamos prender a nossa linha aqui na parte da cintura. Agora que eu já prendi a minha linha neste primeiro ponto de base, eu volto aqui e faço 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto de base, segundo ponto baixo, próximo ponto de base, terceiro ponto baixo. Próximo ponto de base, uma diminuição em ponto baixo. Faço 8 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos seguir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora eu faço uma diminuição em ponto baixo, sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final. Abro aqui porque os pontos vão ficar escondidos, então vamos lá. 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha segunda carreira fazendo 1,
uma, duas, três correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, próximo ponto de base, segundo ponto alto, faço uma, duas, três, quatro correntinhas, vou contar e pular um, dois, três pontos de base, venho no quarto ponto de base e faço um ponto alto, vamos seguir aqui contando, dois, trabalhando com pontos altos, tá? Três, sendo um ponto alto para cada ponto de base, quatro, cinco, seis pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou contar e pular uma, duas, três pontos de base. Venho no próximo ponto de base, que é o quarto ponto, e faço um ponto alto e no último ponto de base, segundo ponto alto. Viro o meu trabalho. Dou início à minha terceira carreira fazendo uma, duas correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, no próximo ponto de base, segundo ponto baixo. Dentro do intervalo, dois pontos baixos, um, dois. Aqui, dentro da correntinha, eu faço uma diminuição em ponto baixo, no próximo ponto de base, uma diminuição em ponto baixo, no próximo ponto de base, uma diminuição em ponto baixo. Dentro do intervalo, dois pontos baixos, e aqui eu faço dois pontos baixos, um e dois. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, corto a linha, venho aqui pelo lado do avesso, faço um nozinho, procuro um pontinho qualquer, escondo a minha linha aqui, já faço mais um nozinho, aperto bem e corto. Agora, nós vamos costurar essa parte aqui de trás. Então, essa costura é uma costura simples, sempre procurando pegar na mesma direção para que a peça não fique torta. Então, aqui, olha, é tudo muito pequeno, é tudo muito miudinho. Tem que ter muita paciência e muita calma para fazer esse modelo de roupinha. E de preferência trabalhar com as agulhas bem finas, para que vocês possam ter mais facilidade na hora de pegar o ponto, na hora de fazer o ponto. Uma outra coisa, pode ser que alguém pergunte a respeito da linha, né? Então, eu quero deixar bem claro que, assim, procure fazer com linha fina. Essa receita aqui, eu tô fazendo com a linha Camila, que tem a tex bem fininha. E eu não recomendo usar a Cleia. Caso você tenha noção em crochê, aí você pode até tentar fazer, né? Porque cada tex de linha, a gente tem que trabalhar uma quantidade de pontos. Com a linha Anne, são menos pontos, porque é uma linha mais grossa. Quanto menor a tex for, mais pontos a gente tem que fazer. Então, aí assim, eu sugiro que vocês façam com a Camila, tá? A Camila com essa tex, que é a tex de 125.
ou qualquer outro nome de linha que tenha a tex de 125. Por quê que eu estou falando isso? Porque eu estou fazendo a peça com essa tex de 125. Então, eu só posso responder aquilo que eu conheço, aquilo que eu fiz. Eu não posso falar por outra tex, entendeu? Porque, com certeza, se você colocar uma tex maior do que a 125, vai dar problema. Então, olha, aqui eu já vou encerrando. Bom, pessoal, e aqui está o resultado final da nossa jardineira ou macacãozinho para a boneca Polly. Ele fica desta forma aqui na parte da frente, aqui na lateral vai ficar assim, e aqui na parte de trás, deixa eu virar a cabecinha dela para cá, para que vocês possam visualizar melhor. Ele vai ficar assim. Então, eu não vejo necessidade de colocar um fecho aqui, tá vendo? Que ele fica fechadinho. Fica perfeito, não precisa, eu acho que não tem necessidade, né? Aí, se você quiser, você pode enfeitar, colocando uma miçanguinha, colando ou costurando, bem miudinha. Uma miçanguinha não, uma pérola, né? Que miçanga não costuma ser tão pequena assim. Uma pérola bem pequenininha, ou qualquer outro enfeite que você queira colocar, né? Mas, então, a base é isso aí. Caso você queira fazer um vestidinho, você pode usar a mesma técnica. Aí, aqui, você, no caso do vestido, eu tenho um aqui que eu eu fiz, eu só não fechei para poder explicar. Pode usar a mesma técnica, sendo que nesse vestido, a mesma técnica aqui em cima, tá? Nesse vestidinho, o que eu fiz? Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com pontos altos. Também começando com a mesma quantidade. 20 correntinhas, começa na quarta e faz 18 pontos altos em cada carreira. Aqui eu trabalhei colocando 2 pontos, aí aqui 4 correntinhas, pula 3, faz no quarto de base. Faz os pontos daqui, aqui a mesma coisa, faz 4 correntinhas, pula 3, 2 pontos de base, depois vem com uma carreira de ponto baixo, fazendo esse ajuste que nós fizemos com as diminuições, tá? E aí, esse vestido, ele vai ficar assim, ó, um vestidinho para você vestir aqui no caso... Se você costurar aqui atrás, você não vai vestir pela frente, né? Você vai vestir igual a gente veste aqui a jardineira, de baixo para cima. Então, olha, ele fica assim, ó. Vamos colocar aqui. A boneca não tem nem corpo suficiente, coitado. Então, ó, fica um vestidão, tá vendo? E aí, você pode fazer ele menor, né? Mais curtinho. Aí, se quiser fazer mais curto, você, ao invés de fazer 5 carreiras, faz 4, enfim. Aí, fica uma base, tá? E uma dica. E aí, você, aqui atrás, Peraí, como é que eu vou virar aqui a cabeça dela? Aqui atrás, você vai costurar da mesma forma que nós costuramos a jardineira. Vem aqui... Costura, tá? Pode costurar ele todo, porque ele vai entrar, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica para confeccionar este vestidinho e que também tenham curtido bastante este passo a passo da jardineira em crochê para a boneca Polly. Então, até o próximo vídeo. Tchau!